Capítulo 8. A tradição viva. A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitirão, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Tirnoboka. Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimos-nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África. Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, onde o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante muito tempo julgou-se que povos sem escrita eram povos sem cultura. Felizmente, esse conceito infundado começou a desmoronar após as duas últimas guerras. Graças ao notável trabalho realizado por alguns dos grandes etnólogos do mundo inteiro. Hoje, a ação inovadora e corajosa da Unesco levanta ainda um pouco mais o véu que cobre os tesouros do conhecimento transmitidos pela tradição oral, tesouros que pertencem ao patrimônio cultural de toda a humanidade. Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. No meu entender, não é esta a maneira correta de se colocar o problema. O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano, e vale o que vale o homem. Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo. Os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou o estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes de escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe foram narrados ou, no caso de experiência própria, tal como ele mesmo os narra. Nada prova a priori que a escrita resulta em um relato da realidade mais fidedigno do que o testemunho oral transmitido de geração a geração. As crônicas das guerras modernas servem para mostrar que, como se diz, na África, cada partido ou nação enxerga o meio-dia da porta de sua casa através do prisma das paixões, da mentalidade particular, dos interesses ou, ainda, da avidez em justificar um ponto de vista. Além disso, os próprios documentos escritos nem sempre se mantiveram livres de falsificações ou alterações, intencionais ou não, ao passarem sucessivamente pelas mãos dos copistas, fenômeno que originou, entre outras, as controvérsias sobre as Sagradas Escrituras. O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele faz parte. A fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma, a ligação entre o homem e a palavra. É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra. Em compensação, ao mesmo tempo que se difunde, vemos que a escrita, pouco a pouco vai substituindo a palavra falada, tornando-se a única prova e o único recurso. Vemos a assinatura tornar-se o único compromisso reconhecido. Enquanto o laço sagrado e profundo que unia o homem à palavra desaparece progressivamente para dar lugar a títulos universitários convencionais.
nas tradições africanas, pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região de savana ao sul do Saara, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, grande vetor de forças etéreas, não era utilizada sem prudência. Inúmeros fatores religiosos, mágicos ou sociais concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão oral. Pareceu-nos indispensável fazer ao leitor uma breve explanação sobre esses fatores, a fim de melhor situar a tradição oral africana em seu contexto e esclarecê-la, por assim dizer, a partir do seu interior. Se formulássemos a seguinte pergunta a um verdadeiro tradicionalista africano: o que é tradição oral? Por certo, ele se sentiria muito embaraçado. Talvez respondesse simplesmente, após longo silêncio: é o conhecimento total. O que, pois, abrange a expressão tradição oral? Que realidades veicula? Que conhecimentos transmite? Que ciências ensina e quem são os transmissores? Contrariamente ao que alguns possam pensar, a tradição oral africana, com efeito, não se limita a histórias e lendas, ou mesmo a relatos mitológicos ou históricos, e os griots estão longe de ser seus únicos guardiães e transmissores qualificados. A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o esotérico, a tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação. Uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à unidade primordial. Fundada na iniciação e na experiência, a tradição oral conduz o homem à sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer que contribuiu para criar um tipo de homem particular, para esculpir a alma africana. Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano da homem e da comunidade. A cultura africana não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, uma presença particular no mundo, um mundo concebido como um todo onde todas as coisas se religam e interagem. A tradição oral baseia-se em uma certa concepção do homem, do seu lugar e do seu papel no seio do universo, para situá-la melhor num contexto global. Antes de estudá-la em seus vários aspectos, devemos, portanto, retomar ao próprio mistério da criação do homem e da instauração primordial da palavra, o mistério, tal como ela o revela e do qual emana a origem divina da palavra. Como não posso discorrer com autenticidade sobre quaisquer tradições que não tenha vivido ou estudado pessoalmente, em particular as relativas aos países da floresta, tirarei os exemplos em que me apoio das tradições da savana ao sul da Saara, que antigamente era chamada de Bafuli, que constituía as regiões de savana da antiga África Ocidental francesa. A tradição bambara do Kumod ensina que a palavra, Kuma, é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, Magala, Criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação, aquilo que Magala diz, é. Proclama o Chantri do Deus como o mito da criação do universo e do homem, ensinado pelo mestre iniciador do Kumo, que é sempre um ferreiro, aos jovens circuncidados. Revela-nos que quando Magala sentiu falta de um interlocutor, criou o primeiro homem, Ma. Antigamente a história da Gênese costumava ser ensinada durante os 63 dias de retiro imposto aos circuncidados aos 21 anos de idade. Em seguida, passavam mais 21 anos estudando, a cada vez mais profundamente.
na orla do bosque sagrado, onde como vivia, o primeiro circuncidado. Entoava ritmadamente as seguintes palavras: Magala. Magala. Quem é Magala? Onde está Magala? O chantre do como respondia: Magala é a força infinita. Ninguém pode situá-lo no tempo e no espaço. Ele é Dambali, incognoscível. Dambali, incriado infinito. Então, após a iniciação, começava a narração da Gênese primordial. Não havia nada, senão um ser. Este ser era um vazio vivo, a incubar potencialmente as existências possíveis. O tempo infinito era a moradia desse ser O ser chamou-se de Magala. Então ele criou Fã, um ovo maravilhoso com 9 divisões, no qual introduziu os 9 estados fundamentais da existência. Quando o ovo primordial chocou, dele nasceram 20 seres fabulosos, os que constituíram a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do conhecimento possível. Mas, nenhuma dessas 20 primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-se o interlocutor, com a Neon, que Magala havia desejado para si. Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma dessas 20 criaturas existentes, e misturou-as, então, insuflando na mistura uma centelha de seu próprio hálito ígneo. Criou um novo ser, o homem, a quem deu uma parte de seu próprio nome, Ma. E assim esse novo ser, através de seu nome e da centelha divina nele introduzida, continha algo do próprio Magala. Síntese de tudo o que existe, receptáculo por excelência da força suprema e confluência de todas as forças existentes, o homem, recebeu de herança uma parte do poder criador divino, o dom da mente e da palavra. Magala ensinou a seu interlocutor, as leis segundo as quais todos os elementos do cosmo foram formados e continuam a existir. Ele o intitulou Guardião do Universo e o encarregou de zelar pela conservação da harmonia universal. Por isso é penoso ser Iniciado por seu criador, mais tarde transmitiu a seus descendentes tudo o que havia aprendido, e esse foi o início da grande cadeia de transmissão oral. Iniciatória da qual a ordem do como as ordens do Nama, do Kure, etc. No Mali, diz-se continuadora. Tendo Magala criado seu interlocutor, falava com ele e, ao mesmo tempo, dotava-o da capacidade de responder. Teve início o diálogo entre Magala, criador de todas as coisas, e simbiose de todas as coisas. Como provinham de Magala para o homem, as palavras eram divinas, porque ainda não haviam entrado em contato com a materialidade. Após contato com a corporeidade, perderam um pouco de sua divindade, mas se carregaram de sacralidade. Assim, sacralizada pela palavra divina, por sua vez a corporeidade emitiu vibrações sagradas que estabeleceram a comunicação com Magala. A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é ao mesmo tempo divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente. A fala humana como poder de criação. Magala, como se ensina, depositou em as 3 potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas nos 20 elementos dos quais ele foi composto. Mas todas essas forças, das quais é herdeiro, permanecem silenciadas. Dentro dele ficam em estado de repouso até o instante em que a fala venha colocá-las em movimento. Vivificadas pela palavra divina, essas forças começam a vibrar. Numa primeira fase, tornam-se pensamento, numa segunda, som, e, numa terceira, fala. A fala é, portanto, considerada como a materialização, ou a exteriorização, das vibrações das forças. Assinalemos, entretanto, que, neste nível, os termos falar e escutar referem-se a realidades muito mais amplas do que as que normalmente lhes atribuímos. De fato, diz-se que, quando Magala fala, pode-se ver, ouvir, cheirar,
saborear e tocar a sua fala. Trata-se de uma percepção total, de um conhecimento no qual o ser se envolve na totalidade. Do mesmo modo, sendo a fala a exteriorização das vibrações das forças. Toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma que assuma, deve ser considerada como sua fala. É por isso que no universo tudo fala, tudo é fala que ganhou corpo e forma. Em Fulfulde, a palavra que designa fala, ala, deriva da raiz verbal hal, cuja ideia é dar força e, por extensão, materializar. A tradição Peu ensina que Genou, o Ser Supremo, conferiu força a Kekala, o primeiro homem, falando com ele. Foi a conversa com Deus que fez Kekala forte, dizem os Silatigi, ou mestres iniciados Peu. Se a fala é força, é porque ela cria uma ligação de vai-vem, e a Avarta em Fulfulde, que gera movimento e ritmo, e, portanto, vida e ação. Este movimento de vai-vem é simbolizado pelos pés do tecelão que sobem e descem, como veremos adiante ao falarmos sobre os ofícios tradicionais. Com efeito, o simbolismo do ofício do tecelão baseia-se inteiramente na fala criativa em ação. A imagem da fala de Magala, da qual é um eco, a fala humana coloca em movimento forças latentes, que são ativadas e suscitadas por ela como um homem que se levanta e se volta ao ouvir seu nome. A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. É como o fogo. Uma única palavra imprudente pode desencadear uma guerra, do mesmo modo que um graveto em chamas pode provocar um grande incêndio. Diz o adágio malinês, o que é que coloca uma coisa nas devidas condições, ou seja, a arranja, a dispõe favoravelmente. A fala. O que é que estraga uma coisa? A fala. O que é que mantém uma coisa em seu estado? A fala. A tradição, pois, confere a Kuma, a palavra, não só um poder criador, mas também a dupla função de conservar e destruir. Por essa razão a fala, por excelência, é o grande agente ativo da magia africana. A fala, agente ativo da magia. Deve-se ter em mente que, de maneira geral, todas as tradições africanas postulam uma visão religiosa do mundo. O universo visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização ou o envoltório de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o comportamento do homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca, mundo mineral, vegetal, animal, e a sociedade humana, será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa, cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões. A violação das leis sagradas causaria uma perturbação no equilíbrio das forças, que se manifestaria em distúrbios de diversos tipos. Por isso a ação mágica, ou seja, a manipulação das forças, geralmente almejava restaurar o equilíbrio perturbado e restabelecer a harmonia, da qual o homem, como vimos, havia sido designado guardião por seu Criador. Na Europa, a palavra magia é sempre tomada no mau sentido, enquanto que na África designa unicamente o controle das forças, em si uma coisa neutra, que pode se tornar benéfica ou maléfica conforme a direção que se lhe dê. Como se diz, nem a magia nem o destino são maus em si. A utilização que deles fazemos os torna bons ou maus. A magia boa, a dos iniciados e dos mestres do conhecimento, visa purificar os homens, os animais e os objetos a fim de repor as forças em ordem. E aqui é decisiva a força da fala. Assim como a fala divina de Magala animou as forças cósmicas que dormiam estáticas, em Ma, assim também a fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas. Mas para que a fala produza um efeito total, as palavras devem ser entoadas ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, estando ele próprio fundamentado no segredo dos números. A fala deve reproduzir o vai-vem que é a essência do ritmo.
Nas canções rituais e nas fórmulas encantatórias, a fala é, portanto, a materialização da cadência. E se é considerada como tendo o poder de agir sobre os espíritos, é porque sua harmonia cria movimentos que geram forças que agem sobre os espíritos que são, por sua vez, as potências da ação. Na tradição africana, a fala, que tira do sagrado o seu poder criador e operativo, encontra-se em relação direta com a conservação ou com a ruptura da harmonia no homem e no mundo que o cerca. Por esse motivo, a maior parte das sociedades orais tradicionais considera a mentira uma verdadeira lepra moral. Na África tradicional, aquele que falta à palavra mata a sua pessoa civil, religiosa e oculta. Ele se separa de si mesmo e da sociedade. Seria preferível que morresse, tanto para si próprio como para os seus. O chantre do Kumo de Bidikolikoro, no Mali, cantou em um de seus poemas rituais. A fala é divinamente exata. Convém ser exato para com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que mente. O sangue simboliza aqui a força vital interior, cuja harmonia é perturbada pela mentira. Aquele que corrompe sua palavra, corrompe a si próprio, diz o adágio. Quando alguém pensa uma coisa e diz outra, separa-se de si mesmo. Rompe a unidade sagrada, reflexo da unidade cósmica, criando desarmonia dentro e ao redor de si. Agora podemos compreender melhor em que contexto mágico religioso e social se situa o respeito pela palavra nas sociedades de tradição oral, especialmente quando se trata de transmitir as palavras herdadas de ancestrais ou de pessoas idosas. O que a África tradicional mais preza é a herança ancestral. O apego religioso ao patrimônio transmitido exprime-se em frases como: aprendi com meu mestre, aprendi com meu pai, foi o que suguei no seio de minha mãe. Os tradicionalistas. Os grandes depositários da herança oral são os chamados tradicionalistas. Memória viva da África, eles são suas melhores testemunhas. Quem são esses mestres? Em Bambara, chamam-nos de Duma ou Soma, os conhecedores, ou Dunikeba, fazedores de conhecimento. Em Fulene, segundo a região, de Silatigi, Gando ou Tiorinki, palavras que possuem o mesmo sentido de conhecedor. Podem ser mestres iniciados, e iniciadores, de um ramo tradicional específico, iniciações do ferreiro, do tecelão, do caçador, do pescador, etc., ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os seus aspectos. Assim, existem dumas que conhecem a ciência dos ferreiros, dos pastores, dos tecelões, assim como das grandes escolas de iniciação da savana, por exemplo, no Mali, o Kumo, o Kure, o Nama, o Du, o Diahawara, o Naya, o Niauroli, etc. Mas não nos iludamos, a tradição africana não corta a vida em fatias e raramente o conhecedor é um especialista. Na maioria das vezes, é um generalizador. Por exemplo, um mesmo velho conhecerá não apenas a ciência das plantas, as propriedades boas ou más de cada planta, mas também a ciência das terras, as propriedades agrícolas ou medicinais dos diferentes tipos de solo. A ciência das águas, astronomia, cosmogonia, psicologia, etc. Trata-se de uma ciência da vida cujos conhecimentos sempre podem favorecer uma utilização prática. E quando falamos de ciências iniciatórias ou ocultas, termos que podem confundir o leitor racionalista, trata-se sempre, para a África tradicional, de uma ciência eminentemente prática que consiste em saber como entrar em relação apropriada com as forças que sustentam o mundo visível e que podem ser colocadas a serviço da vida. Guardião dos segredos da gênese cósmica e das ciências da vida, o tradicionalista, geralmente dotado de uma memória prodigiosa, normalmente também é o arquivista de fatos passados transmitidos pela tradição, ou de fatos contemporâneos.
uma história que se quer essencialmente africana deverá necessariamente, portanto, apoiar-se no testemunho insubstituível de africanos qualificados. Não se pode pentear uma pessoa quando ela está ausente, diz o adágio. Os grandes Duma, os de conhecimento total, eram conhecidos e venerados, e as pessoas vinham de longe para recorrer ao seu conhecimento e à sua sabedoria. Ardo Dembo, que me iniciou nas coisas Fulene, era um Duma Peu, um Silatigui. Hoje é falecido. Aliessa, outro Silatigui Peu, ainda vive. Danfusine, que frequentava a casa de meu pai, na minha infância, era um Duma quase universal. Não somente era um grande mestre iniciado do Kumo, mas também possuía todos os outros conhecimentos de seu tempo históricos, iniciatórios ou relativos às ciências da natureza. Era conhecido por todos na região que se estende de Sikasso a Bamako, isto é, os antigos reinos de Kenedugu e de Beledugu. Seu irmão mais jovem, Latif, que havia experimentado as mesmas iniciações, era também um grande Duma. Além do mais, tinha a vantagem de ler e escrever árabe e de ter prestado o serviço militar nas forças francesas, no Chad, o que lhe permitira coletar grande quantidade de conhecimentos na savana chadiana, que se revelaram análogos aos ensinados no Mali. IWA, pertencente à casta dos griots, é um dos maiores tradicionalistas do Mwandi vivos no Mali, assim como Banzumana, o grande músico cego. Neste ponto é preciso esclarecer que um griot não é necessariamente um tradicionalista conhecedor, mas que pode tornar-se um, se for essa sua vocação. Não poderá, entretanto, ter acesso à iniciação do Kumo, da qual os griots são excluídos. De maneira geral, os tradicionalistas foram postos de parte, se não perseguidos, pelo poder colonial que, naturalmente, procurava extirpar as tradições locais a fim de implantar suas próprias ideias, pois, como se diz, não se semeia nem em campo plantado nem em terra alqueivada. Por essa razão, a iniciação geralmente buscava refúgio na mata e deixava as grandes cidades, chamadas de Tubabudugu, cidades de brancos, ou seja, dos colonizadores. No entanto, nos diversos países da savana africana que formam o antigo Bafuri, sem dúvida, outras partes também ainda existem conhecedores que continuam a transmitir a herança sagrada àqueles que aceitam aprender e ouvir e que se mostram dignos de receber os ensinamentos por sua paciência e discrição, regras básicas exigidas pelos deuses. Dentro de 10 ou 15 anos, os últimos grandes Duma, os últimos anciãos herdeiros dos vários ramos da tradição provavelmente terão desaparecido. Se não nos apressarmos em reunir seus testemunhos e ensinamentos, todo o patrimônio cultural e espiritual de um povo cairá no esquecimento juntamente com eles, e uma geração jovem sem raízes ficará abandonada à própria sorte. Autenticidade da transmissão. Mais do que todos os outros homens, os tradicionalistas, Duma, grandes ou pequenos, obrigam-se a respeitar a verdade. Para eles, a mentira não é simplesmente um defeito moral, mas uma interdição ritual cuja violação lhes impossibilitaria o preenchimento de sua função. Um mentiroso não poderia ser um iniciador, nem um mestre da faca, e, muito menos um Duma. Se, excepcionalmente, acontecesse de um tradicionalista Duma revelar-se um mentiroso, jamais voltaria a receber a confiança de alguém em qualquer domínio e sua função desapareceria imediatamente. De modo geral, a tradição africana abomina a mentira. Diz-se: cuida-te, para não te separares de ti mesmo. É melhor que o mundo fique separado de ti, do que tu separado de ti mesmo. Mas a interdição ritual da mentira afeta, de modo particular, todos os oficiantes, ou sacrificadores ou mestres da faca, etc., de todos os graus, a começar pelo pai de família que é o sacrificador ou o oficiante de sua família, passando pelo ferreiro, pelo tecelão ou pelo artesão tradicional.
sendo a prática de um ofício uma atividade sagrada, como veremos adiante. A proibição atinge todos os que, tendo de exercer uma responsabilidade mágico-religiosa, e de realizar os atos rituais, são, de algum modo, os intermediários entre os mortais comuns e as forças tutelares. No topo estão o oficiante sagrado do país. Por exemplo, o Ogon, entre os Dugan, e, eventualmente, o rei. Essa interdição ritual existe, de meu conhecimento, em todas as tradições. Da savana africana, a proibição da mentira deve-se ao fato de que se um oficiante mentisse, estaria corrompendo os atos rituais. Não mais preencheria o conjunto das condições rituais necessárias à realização do ato sagrado, sendo a principal, estar ele próprio em harmonia antes de manipular as forças da vida. Não nos esqueçamos de que todos os sistemas mágico-religiosos africanos tendem a preservar ou restabelecer o equilíbrio das forças, do qual depende a harmonia do mundo material e espiritual. Mais do que todos os outros, os Duma sujeitam-se a esta obrigação, pois, enquanto mestres iniciados, são os grandes detentores da palavra, principal agente ativo da vida humana e dos espíritos. São os herdeiros das palavras sagradas e encantatórias transmitidas pela cadeia de ancestrais, palavras que podem remontar às primeiras vibrações sagradas emitidas por Ma, o primeiro homem. Se o tradicionalista, Duma é detentor da palavra, os demais homens são os depositários do palavrório. Citarei o caso de um mestre da faca Dugan, do país de Pignari, departamento de Bandiagara, que conheci na juventude e que, certa vez, foi forçado a mentir, a fim de salvar a vida de uma mulher procurada que ele havia escondido em sua casa. Após o incidente, renunciou espontaneamente ao cargo, supondo que já não mais preenchia as condições rituais para assumi-lo legitimamente. Quando se trata de questões religiosas e sagradas, os grandes mestres tradicionais não temem a opinião desfavorável das massas e, se acaso cometem um engano, admitem o erro publicamente, sem desculpas calculadas ou evasivas. Para eles, reconhecer quaisquer faltas que tenham cometido é uma obrigação, pois significa purificar-se da profanação. Se o tradicionalista ou conhecedor é tão respeitado na África, é porque ele se respeita a si próprio. Disciplinado interiormente, uma vez que jamais deve mentir, é um homem bem equilibrado, mestre das forças que nele habitam. Ao seu redor as coisas se ordenam e as perturbações se aquietam. Independentemente da interdição da mentira, ele pratica a disciplina da palavra e não a utiliza imprudentemente. Pois se a fala, como vimos, é considerada uma exteriorização das vibrações de forças interiores, inversamente, a força interior nasce da interiorização da fala. A partir dessa ótica, pode-se compreender melhor a importância que a educação tradicional africana atribui ao autocontrole. Falar pouco é sinal de boa educação e de nobreza. Muito cedo, o jovem aprende a dominar a manifestação de suas emoções ou de seu sofrimento, aprende a conter as forças que nele existem, à semelhança do Ma primordial que continha dentro de si, submissas e ordenadas, todas as forças do cosmo. Dir-se a de um conhecedor respeitado ou de um homem que é mestre de si mesmo, é um Ma. Ou um Nedo, em Fulfulde, quer dizer, um homem completo. Não se deve confundir os tradicionalistas Duma, que sabem ensinar enquanto divertem e se colocam ao alcance da audiência, com os trovadores, contadores de história e animadores públicos, que em geral pertencem à casta dos Dieli Griots, ou dos Voloso, cativos de casa. Para estes, a disciplina da verdade não existe, e, como veremos adiante, a tradição lhes concede o direito de travesti-la ou de embelezar os fatos, mesmo que grosseiramente, contanto que consigam divertir ou interessar o público. O griot, como se diz, pode ter duas línguas.
Ao contrário, nenhum africano de formação tradicionalista sequer sonharia em colocar em dúvida a veracidade da fala de um tradicionalista, Duma. Especialmente quando se trata da transmissão dos conhecimentos herdados da cadeia dos ancestrais. Antes de falar, o Duma, por deferência, dirige-se às almas dos antepassados para pedir-lhes que venham assistir, a fim de evitar que a língua troque as palavras ou que ocorra um lapso de memória, que o levaria a alguma omissão. Danfocine, o grande Duma Bambara que conheci na infância em Bogoni, e que era o chantre do Kumo, antes de iniciar uma história ou lição costumava dizer: ó, alma de meu mestre Tima Blensamake. Ó, almas dos velhos fereros e dos velhos tecelões. Primeiros ancestrais iniciadores vindos do leste. Ó, Gigi, grande carneiro que por primeiro soprou na trombeta do Kumo. Vindo sobre o Geliba, Níger. Acercai-vos e escutai-me. Em concordância com vossos dizeres, vou contar aos meus ouvintes como as coisas aconteceram, desde vós, no passado, até nós, no presente, para que as palavras sejam preciosamente guardadas e fielmente transmitidas aos homens de amanhã, que serão nossos filhos, e os filhos de nossos filhos. Segurai firme, ó ancestrais, as rédeas de minha língua, guiai o brotar das minhas palavras, a fim de que possam seguir e respeitar sua ordem natural. Em seguida, acrescentava: eu, Danjucine, do clã de Samaki, elefante, vou contar tal como o aprendi. Na presença de minhas duas testemunhas Makoro e Manifinse, os dois como eu conhecem a trama. Eles serão a um tempo meus fiscais e meu apoio. Se o contador de histórias cometesse um erro ou esquecesse algo, sua testemunha o interromperia: homem, presta atenção quando abrires a boca. Ao que ele responderia: desculpe, foi minha língua fogosa que me traiu. Um tradicionalista. Duma que não é ferreiro de nascença, mas que conhece as ciências relacionadas à forja, por exemplo, dirá, antes de falar sobre ela: devo isto a fulano, que deve a Beltrano, etc. Ele renderá homenagem ao ancestral dos ferreiros, curvando-se em sinal de devoção, com a ponta do cotovelo direito apoiada no chão e o antebraço erguido. O Duma também pode citar seu mestre e dizer: rendo homenagem a todos os intermediários até num Fairi, sem ser obrigado a citar todos os nomes. Existe sempre referência à cadeia da qual o próprio Duma é apenas um elo. Em todos os ramos do conhecimento tradicional, a cadeia de transmissão se reveste de uma importância primordial. Não existindo transmissão regular, não existe magia, mas somente conversa ou histórias. A fala é, então, inoperante. A palavra transmitida pela cadeia deve veicular, depois da transmissão original, uma força que a torna operante e sacramental. Esta noção de respeito pela cadeia ou de respeito pela transmissão determina, em geral, no africano não aculturado a tendência a relatar uma história reproduzindo a mesma forma em que a ouviu, ajudado pela memória prodigiosa dos iletrados. Se alguém o contradiz, ele simplesmente responderá: fulano me ensinou assim, sempre citando a fonte. Além do valor moral próprio dos tradicionalistas Duma e de sua adesão a uma cadeia de transmissão, uma garantia suplementar de autenticidade é fornecida pelo controle permanente de seus pares ou dos anciãos que os rodeiam, que velam zelosamente pela autenticidade daquilo que transmitem e que os corrigem no menor erro, como vimos no caso de Danfocine. No curso de suas excursões rituais pelo mato, o chantre do Kumo pode acrescentar as próprias meditações ou inspirações às palavras tradicionais que herdou da cadeia e que canta para seus companheiros. Suas palavras, novos elos, vêm, então, enriquecer as palavras dos predecessores. Mas ele previne: isto é o que estou acrescentando, isto é o que estou dizendo. Não sou infalível, posso estar errado. Se estou, não se esqueçam de que,
como vocês, vivo de um punhado de painço, de uns goles de água e de alguns sopros de ar. O homem não é infalível. Os iniciados e os neófitos que o acompanham aprendem essas novas palavras, de modo que todos os cantos do Kumo são conhecidos e conservados na memória. O grau de evolução do adepto do Kumo não é medido pela quantidade de palavras aprendidas, mas pela conformidade de sua vida a essas palavras. Se um homem sabe apenas 10 ou 15 palavras do Kumo, e as vive, então ele se torna um valoroso adepto do Kumo dentro da associação. Para ser Chantri do Kumo, portanto mestre iniciado, é necessário conhecer todas as palavras herdadas, e vivê-las. A educação tradicional, sobretudo quando diz respeito aos conhecimentos relativos a uma iniciação, liga-se à experiência e se integra à vida. Por esse motivo, o pesquisador europeu ou africano que deseja aproximar-se dos fatos religiosos africanos está fadado a deter-se nos limites do assunto, a menos que aceite viver a iniciação correspondente e suas regras, o que pressupõe, no mínimo, um conhecimento da língua. Pois existem coisas que não se explicam, mas que se experimentam e se vivem. Lembro que em 1928, quando servia em Tougan, um jovem etnólogo chegara ao país para fazer um estudo sobre a galinha sacrificial por ocasião da circuncisão. O comandante francês apresentou-se ao chefe de cantão indígena e pediu que tudo fosse feito para satisfazer ao etnólogo, insistindo para que lhe contassem tudo. Por sua vez, o chefe de cantão reuniu os principais cidadãos, expôs-lhes os fatos, repetindo as palavras do comandante. O decano da assembleia, que era o mestre da faca local, e, portanto, o responsável pelas cerimônias de circuncisão e da iniciação correspondente, perguntou-lhe: "Ele quer que lhe contemos tudo?" "Sim", respondeu o chefe de cantão. "Mas ele veio para ser circuncidado." "Não, veio buscar informações." O decano voltou o rosto para o outro lado e disse: "Como podemos contar-lhe tudo se ele não quer ser circuncidado?" "Você bem sabe, chefe, que isso não é possível. Ele terá de levar a vida dos circuncidados para que possamos ensinar-lhe todas as lições. Uma vez que por força somos obrigados a satisfazer-lo", replicou o chefe do cantão, "cabe a você encontrar uma saída para essa dificuldade." "Muito bem", disse o velho. "Nós nos desembaraçaremos dele sem que ele perceba, pondo-o na palha." A fórmula "pôr na palha", que consiste em enganar uma pessoa com alguma história improvisada quando não se pode dizer a verdade, foi inventada a partir do momento em que o poder colonial passou a enviar seus agentes ou representantes com o propósito de fazer pesquisas etnológicas sem aceitar viver sob as condições exigidas. Muitos etnólogos foram vítimas inconscientes desta tática. Quantos não pensavam ter compreendido completamente determinada realidade quando, sem vivê-la, não poderiam verdadeiramente tê-la conhecido? Além do ensino esotérico ministrado nas grandes escolas de iniciação, por exemplo, o Kumo ou as demais já mencionadas, a educação tradicional começa, em verdade, no seio de cada família, onde o pai, a mãe ou as pessoas mais idosas são ao mesmo tempo mestres e educadores e constituem a primeira célula dos tradicionalistas. São eles que ministram as primeiras lições da vida. Não somente através da experiência, mas também por meio de histórias, fábulas, lendas, máximas, adágios, etc. Os provérbios são as missivas legadas à posteridade pelos ancestrais. Existe uma infinidade deles. Certos jogos infantis foram elaborados pelos iniciados com o fim de difundir, ao longo dos séculos, certos conhecimentos esotéricos cifrados. Citemos, por exemplo, o jogo do Banangolo, no Mali, baseado em um sistema numeral relacionado com os 266 Sikiba, ou signos, que correspondem aos atributos de Deus. Por outro lado, o ensinamento não é sistemático, mas ligado às circunstâncias da vida.